Boa noite para a amada Igreja Global de Adoração a Deus, a EGAD e IGAD, os amados irmãos e irmãs que estão unidos e unidas a nós nesta ministração, nesta quinta-feira, neste dia 20 de agosto de 2020. Hoje nós vamos ver algo muito importante, irmãos. Nós não devemos confiar no nosso entendimento. Se Deus fala algo com a gente, é para nós obedecermos, é para nós seguirmos sem questionar. E hoje nós vamos ver um homem que ele questionou os anjos de Deus quando foram destruir Sodoma e Gomorra. O anjo mandou ele ir para o monte e ele pediu para ir para Zoar, para a cidade de Zoar. Sendo que a cidade de Zoar também seria destruída, mas não foi destruída porque Ló foi para Zoar. Olha só como Deus é misericordioso. E no outro dia, Ló, que tinha pedido, o anjo falou com ele, sobe, vai para o monte, se abriga no monte. Ele falou, não, eu tenho medo de que o fogo alcance o monte. O fogo que cairia sobre Sodoma e Gomorra. Aí ele pediu ao anjo, ali tem uma cidade, olha lá aquela cidade, deixa eu ir habitar nela. Aí, por ele ter ido para lá, aquela cidade também seria destruída, mas por ele ter ido para lá, a cidade não foi destruída. Só que no outro dia, ele, com medo do povo da cidade, ele foi para o monte e colheu consequências drásticas pela sua desobediência. Por quê? As filhas deles tiveram relacionamento com ele, cada uma delas, tanto a primogênita como a mais nova, geraram um filho do próprio pai, que se constituíram nos Moabitas e nos Amonitas. São filhos das filhas de Ló com o próprio pai. As descendências dos Moabitas e dos Amonitas. Olha as consequências, olha a desobediência. Certamente, já que ele pediu ao anjo para ir para Zoar e ficar lá em Zoar, certamente que as filhas dele iriam encontrar varões ali para se casarem, para contraírem matrimônio, para ter os seus filhos lá na cidade de Zoar, mas não. O que ele fez? No outro dia ele foi para o monte, foi para uma caverna no monte. Portanto, esse é o preço da desobediência. Quando Deus fala, nós não temos que questionar, não, irmãos. Nós temos que obedecer sem questionar, porque Deus, ele é Deus onisciente, ele conhece o passado, o presente, o que está por vir, o futuro. Ele é Deus onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é Deus onipotente, ele tudo pode. Se ele manda, nós devemos obedecer sem questionar. Portanto, nós vamos ver esta passagem em Gênesis, capítulo 19, dos versículos 15 em diante. Mas antes, oremos ao nosso Deus e Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, vos damos graça por mais uma vez, nesta noite de quinta-feira, estarmos sendo usados pelo seu Santo Espírito em amor ao nome do Senhor Jesus, em amor à sua igreja perseguida e à plenitude dos gentios que tem de entrar, que vivem em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, em amor à sua igreja perseguida e à plenitude dos gentios que tem de entrar, que vive na Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Sudão, Eritreia, Iêmen, Irã, Índia, Síria, Nigéria, Iraque, Maldivas, Arábia Saudita, Egito, Uzbequistão, Mianmar, Laos, Vietnã, República Centro-Africana, Argélia, Turcomenistão, Mali, Mauritânia, Turquia, China, Etiópia, Tajiquistão, Indonésia, Jordânia, Nepal, Butão, Cazaquistão, Marrocos, Brunei, Tunísia, Catar, México, Quênia, Rússia, Malásia, Kuwait, Omã, Emirados Árabes Unidos, Sri Lanka, Colômbia, Bangladesh, territórios palestinos e Azerbaijão, em amor à nação de Israel, ao povo de Israel, ao povo judeu, em amor à nação brasileira, ao povo brasileiro, ao nosso presidente. Nós oramos pelo nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, por toda a sua casa, família e parentela, pelo nosso vice-presidente, general Hamilton Mourão, por toda a sua casa, família e parentela. Nós oramos por todas as nossas autoridades constituídas, a nível federal, estadual e municipal, dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nós oramos por todas as nossas instituições. Nós oramos por você, meu amado irmão, minha amada irmã,
que está unido a nós nesta ministração, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, ministramos a palavra de Deus viva e eficaz. Oramos pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa parentela, por todo o povo brasileiro, por toda a nação brasileira, por todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Portanto, vejamos o que está escrito em Gênesis capítulo 19, dos versículos 15 em diante. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. E Deus se lembrou de Abraão. Ele tirou Ló da cidade ao se lembrar de Abraão. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Ele foi salvo com a sua casa pela misericórdia de Deus. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, presta atenção, olha o que o anjo disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás. E a mulher de Ló olhou para trás, se transformou numa estátua de sal. E não pares em toda esta campina, escapa-te lá para o monte. Olha só, o anjo mandou ele ir para o monte. Escapa-te para o monte, para que não pereças. Olha só, se o anjo mandou ele ir para o monte, certamente o fogo não chegaria no monte. E disse Ló: assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte. Olha Ló, já questionando o anjo sabia o que estava falando com ele. Pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Olha só, o medo entrou no coração de Ló. Jó capítulo 3, versículos 25 e 26. Porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Olha só. Eis agora aquela cidade está perto, olha só, para fugir para lá. Olha Ló questionando o anjo. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. Olha só, Ló ainda questionou e falou que ia para aquela cidade que era pequena, e para ali ele ia escapar, para que a alma dele vivesse. Ou seja, o anjo mandou ele ir para o monte. Certamente que o anjo ele sabia o que estava falando com Ló, mas Ló questionou e quis ir para a cidade. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Olha só, a cidade ia ser destruída. Mas a misericórdia de Deus foi tal que o anjo aceitou que Ló fosse para a cidade com a sua família e que a cidade não fosse destruída. Ela ia ser destruída como Sodoma e Gomorra. Apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Olha só, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, ficou convertida numa estátua de sal, porque ela olhou para ver o que ela estava deixando para trás. Olha o coração dela como enganoso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha só, ela olhou para ver o que ela estava deixando para trás, e se transformou numa estátua de sal.
E Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda aquela campina e viu, e eis que a fumaça da terra subiu como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Olha só, Ló depois saiu da cidade de Zoar e foi para o monte, onde o anjo primeiramente tinha mandado ele não quis ir. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Olha só, olha como a desobediência, olha como a pessoa desobediente colhe frutos. Então a primogênita disse a menor: nosso pai é já velho e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho ao nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram de beber vinho ao pai daquela noite, e veio a primogênita, deitou-se com seu pai, não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Isso sucedeu no outro dia, que a primogênita disse a menor: vê aqui, já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente do nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho, chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, chamou seu nome Benani. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Olha só, elas conceberam do pai, por isso as suas gerações foram malditas aos olhos de Deus. Que fica esta palavra exortadora para a amada Igreja Global de Adoração a Deus. Uma quinta-feira, uma sexta-feira, um sábado e um domingo ricamente abençoados. A paz do Senhor Jesus para todos. Uma boa noite, em nome de Jesus.